Café com Fé, com Elisama Lira. Basta que me toques, Senhor, pra minha alma cansada vencer. Se a noite escureça, tua mão me guiará. Basta que me toques, Senhor. A paz do Senhor Jesus, meu amado e minha amada irmã, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Que Deus em Cristo abençoe você, a sua casa, a sua família, aonde quer que você esteja. Louvado seja o nome desse Deus que nos dá mais uma oportunidade de vivermos na sua santa e gloriosa presença, podendo assim neste dia, neste momento, meditar na sua santa e poderosa palavra. E o meu coração é grato a Deus por ter a sua vida aí como companhia para recebermos o que o céu tem reservado para as nossas vidas através da poderosa palavra de Deus. Amém? Segunda-feira nós estamos fazendo leitura no livro dos Salmos e hoje, em sequência aos 150 salmos, nós já estamos no salmo de número 77 e você precisa ouvir a leitura deste salmo, meditar comigo e no final eu estarei orando a Deus por aqueles que assistirem esse vídeo do início até o final. Declare comigo: é chegado o reino dos céus neste lugar. É chegado o reino dos céus neste lugar. O reino dos céus está neste lugar. Oh, glória ao nome de Jesus. Salmo de número 77, vamos fazer leitura da palavra do Senhor e em seguida eu quero trazer uma breve meditação. Amém? Salmo de número 77. Clamei a Deus com a minha voz, a Deus levantei a minha voz, e Ele inclinou para mim os seus ouvidos. No dia da minha angústia busquei ao Senhor, a minha mão se estendeu de noite e não cessava. A minha alma recusava ser consolada. Lembrava-me de Deus e me perturbava. Queixava-me e o meu espírito desfalecia. Sustentaste os meus olhos vigilantes. Estou tão perturbado que não posso falar. Considerava os dias da antiguidade e os anos dos tempos passados. De noite, chamei à lembrança o meu cântico e meditei em meu coração, e o meu espírito investigou. Rejeitará o Senhor para sempre e não tornará a ser favorável? Cessou para sempre a sua bondade? Acabou-se já a promessa que veio de geração em geração? Esqueceu-se Deus de ter misericórdia? Ou encerrou ele as suas misericórdias na sua ira? E eu disse: isto é enfermidade minha. E logo me lembrei dos anos da destra do Altíssimo. Lembrar-me-ei, pois, das obras do Senhor. Certamente que me lembrarei das tuas maravilhas da antiguidade. Meditarei também em todas as obras e falarei dos teus feitos. O teu caminho, ó Deus, está no santuário. Que Deus é tão grande como o nosso Deus. Tu és o Deus que fazes maravilha. Tu fizeste notória a força entre os povos. Com o teu braço remiste o teu povo, os filhos de Jacó e de José. As águas te viram, ó Deus, as águas te viram e tremeram. Os abismos também se abalaram. Grossas nuvens se desfizeram em águas. Os céus retumbaram. As tuas flechas correram de uma para outra parte. A voz do teu trovão repercutiu-se nos ares. Os relâmpagos alumiaram o mundo. A terra se abalou e tremeu. Pelo mar foi teu caminho e tuas veredas. Pelas grandes águas as tuas pegadas não se conheceram. Guiaste o teu povo como a um rebanho
pela mão de Moisés e Arão. Irmãos, o Salmo de número 77 é um salmo de Asaf, e nós vamos perceber já de início o estado emocional, o estado espiritual que estava o salmista. Ele estava com a alma aflita, com a alma angustiada. E ele buscava ao Senhor, mas ele estava de início buscando de maneira errada. Preste atenção a essa palavra aqui, ele estava buscando de maneira errada. E é ele mesmo quem vai dizer, não sou eu quem estou dizendo não. No verso 3 ele vai dizer que quando foi buscar a Deus, ele ficou se perturbando, porque ele queixava-se em seu espírito. E quantas vezes, irmão, a gente vai buscar a Deus e a gente vai buscar de maneira errada. A nossa oração, muitas das vezes, irmãos, ela não é respondida, não é atendida, porque já se começa com o coração angustiado e perturbado, não é pelas aflições que está acontecendo, mas é questionando por que é que Deus não fez nada, aonde é que está Deus. E o salmista está muito angustiado, você pode perceber pelas palavras dele. Ele disse que não tinha quem consolasse a alma dele, estava angustiado demais. E ele começa a se lembrar das coisas do passado. E de início, quando ele começa a lembrar, ele começa a achar o seu coração, fica duvidoso, e ele começa a achar que Deus apenas tinha feito no passado. É como nos dias de hoje. Quantas pessoas que acham que o Deus que abriu o Mar Vermelho, ele ficou lá atrás. O Deus que tirou o seu povo com o braço forte do Egito, ficou lá atrás. Não, e Deus não ficou. Deus, ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. O poder de Deus, irmãos, não está limitado, nunca será limitado. O poder de Deus com o passar dos anos, ele não vai diminuindo, não. Como é nós seres humanos, que a nossa força, com o passar dos anos, ela vai diminuindo. As nossas pisadas, nossas pegadas, nosso ritmo de vida, ele vai diminuindo. Deus não. Deus é o Deus da Bíblia. O Deus que nós servimos hoje é o mesmo Deus da Bíblia. É o Deus que tem o mesmo poder de operar os mesmos milagres, as maravilhas que ele operou no passado. Acontece que muitas das vezes nós não vimos acontecer o que a gente acontecia, o que aconteceu lá atrás, o que a Bíblia narra, o que a Bíblia escreve, o que diz a Bíblia, diz a palavra de Deus, que aconteceu no passado. Deixa eu ensinar algo aqui a você, irmãos. Deus, ele age com propósito. Deus, ele age com propósito. Lá atrás foi necessário Deus abrir o mar, mas era um propósito de Deus. Deus agiu ali com o propósito de quê? Do povo passar a pés enxutos. Deus, ele age com propósito. Não é que Deus deixou de fazer porque ele não pode fazer, ele pode fazer. Eu lembro que uma vez eu me deparei com uma pessoa, estava assim, de frente assim, à imensidão do mar, e eu escutei assim, uma pessoa falar o seguinte: rapaz, se a gente estivesse lá no passado, Deus abrir esse mar aqui, já pensou? A gente lá no passado, lá naquela travessia do Mar Vermelho, e Deus abrindo esse mar aqui, e a gente passando. Então a pessoa acreditava que aquilo tinha ficado lá para trás. Mas entenda, irmãos, Deus, ele pode fazer hoje, chegar na imensidão do mar e abrir, porque ele não mudou. Entretanto, aqui, ele agiu com um propósito. Diga aí comigo, declare comigo: Deus age com propósito. Deus, ele age com propósito. Em cada um de nós, em cada tempo, Deus, ele vai agir conforme o seu propósito que ele quer que se opere e se realize em nós. E não adianta, irmãos, a gente olhar e lembrar das coisas que Deus fez no passado de forma angustiante, como o salmista. Ele começou esse salmo. Ele lembrava e ele disse: eu me lembrava, estou me lembrando, estou me perturbando, porque eu estou vendo que o Senhor fez lá no passado e o Senhor deixou de fazer. Estou traduzindo aqui para você esta palavra, essa oração. Mas a Bíblia diz, irmãos, que o salmista, você pode ler as palavras do salmista, elas começam a mudar. Porque ele diz: olha, eu vou lembrar das tuas obras. Eu vou lembrar das obras, das maravilhas da antiguidade. Meditarei também em todas as obras e falarei dos teus feitos. Você vai ver que o salmista, no início dessa oração, ele está entendendo as coisas erradas. E, na verdade, isso acontece e acontece muito conosco. Muitas vezes é a nossa percepção que está errada. Nós nos frustramos porque esperamos que Deus, ele age
de uma maneira, na hora que a gente quer, e nós perdemos, erramos, porque a nossa percepção, nosso entendimento quanto ao agir de Deus, ao fazer de Deus, ela está errada. E a gente precisa consertar isso, precisamos consertar isso, se verdadeiramente queremos ver Deus operar na nossa vida. Deus, ele não opera em nós, irmãos, porque deve qualquer coisa a gente. Não, Deus, ele opera em nós porque é de Deus mesmo operar, é dele todo o poder. Faz parte do poder de Deus, faz parte do ser de Deus, ter o poder de todas as coisas em suas mãos. Imagina você. Deixa eu fazer uma pergunta aqui a você, e essa palavra que desce revelada do céu. Quando você tem o poder de fazer algo, você tem o poder de fazer algo, tem as posses de fazer, as possibilidades de fazer. E chega alguém que não pode e ela elogia você porque você pode. Irmãos, a gente fica bestinha. E se a gente já ia fazer, a gente se anima para fazer mais. É ou não é? Você que pode fazer algo e alguém diz assim, eu creio que tu pode fazer. Ó, eu vim aqui porque eu tenho certeza que tu ia fazer. Irmão, a gente fica bestinha porque alguém acreditou em nós. Agora se coloque dentro desse pensamento e imagine você, Deus, quando nós nos achegamos a Ele em adoração, reconhecendo o poder dEle, ainda que tudo esteja contrário na nossa vida hoje, guarde isso, Deus, Ele age com propósito. Deus não vai agir por agir, Deus, Ele age com propósito. E o propósito de Deus, ninguém pode frustrar. E quando eu chego diante de Deus e exalto a Deus pelo que Ele é, e a gente conhece Deus pelo que Ele é, sabendo o que Ele já fez. Lendo a palavra, conhecendo o que Ele já fez, a palavra de Deus, ela verifica a nossa fé e a gente crê que aquele Deus é o mesmo Deus de hoje e que Ele pode fazer. Aí imagina você, Deus, o Senhor que abriu o mar vermelho, essa dificuldade que está diante de mim, para o Senhor é nada. O Senhor pode abrir caminho para que eu possa passar. O Senhor pode me tirar deste lugar como tirou o teu povo do Egito. Essa é a oração que Deus, Ele ama ouvir. É nós recordarmos o que Ele fez e termos a certeza de que Ele pode fazer na nossa vida. Claro, agindo mediante o propósito de hoje. Você está entendendo a palavra? Agindo mediante o propósito de hoje. Na minha vida de uma maneira, na sua vida de outra, mas o poder de Deus sempre será eterno, sempre será o mesmo. Pelo amor de Deus, termine esse vídeo com a sua alma aliviada. Se você for ler direitinho esse salmo, o salmista, ele conclui este salmo de forma diferente, porque ele está lembrando e falando o que Deus fez, mas não de forma cheia de aflição, quando ele começou. Porque ele começou lembrando, cheio de dúvida. Ele começou esse salmo angustiado, aflito, lembrando o que Deus fez, mas com a alma perturbada e cheia de dúvida. Mas daqui a pouco ele diz, eu vou lembrar o que o Senhor fez, mas eu vou falar também o que o Senhor fez. E à medida que a gente fala o que Deus, Ele fez, irmãos, a nossa fé, ela é renovada para que a gente possa tomar posse daquilo que nós precisamos viver e Deus fazer nos dias de hoje. Glória a Jesus por esta palavra. É por isso que é tão importante você lembrar o que Deus já fez na sua vida. Lembrar. Não lembrar com angústia, mas lembrar e contar. Porque quando você lembra e testemunha, a sua fé, ela é renovada mediante o que você está passando hoje. E você entenderá que se Deus fez uma vez lá atrás, o que é que impede dele fazer nos dias de hoje? Me responda se você puder. Nada. Deus, ele não muda. Deus é imutável. Ele é ontem, hoje e será eternamente o Deus dos deuses, como disse o salmista. Não existe Deus além desse Deus. Glória a Jesus. Eu quero orar pela tua vida, Senhor, meu Deus e meu Pai. Em nome do teu Filho amado Jesus, bondoso e eterno Deus. Entramos na tua presença e eu quero te louvar, te engrandecer, te agradecer, Deus, por esta palavra tão linda ministrada aos nossos corações.
Obrigada pela vida de cada um dos teus filhos que aqui estão, Senhor. Que esta palavra se aplique no coração de cada um dos teus filhos. Que esse vídeo chegue ao endereço certo, Senhor. Esta é a minha oração. Para que a fé seja renovada. Para que os teus filhos te glorifiquem, Senhor. Reconhecendo que só o Senhor é Deus poderoso. Não existe Deus além de ti. Senhor, eu te agradeço, ó Deus, pela vida de todos os irmãos semeadores. Eu coloco diante de ti, Senhor, e os abençoo. Abençoe em nome do teu Filho amado Jesus. Meu Senhor da glória, que todos os amados irmãos que assistiram esse vídeo do início até o final, possa receber de ti uma grande bênção, possa ter uma semana abençoada na tua presença, uma semana de vitória, Senhor. E que o teu nome em tudo que acontece em nós, na nossa vida, ao nosso redor, seja glorificado para todo sempre, ó Deus, em nome de Jesus. Declare comigo, a vitória, ela é minha no nome de Jesus. Declare, pelo poder do sangue derramado na cruz do Calvário, a vitória, ela é minha no nome de Jesus. A vitória, ela é nossa no nome de Jesus. Que Deus te abençoe a tua casa e a tua família. Compartilhe se você foi abençoado, deixe aqui o seu like. E se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva e venha fazer parte da nossa família que se alimenta de fé, tomando café com fé. A paz do Senhor Jesus e até mais tarde. Que Deus te abençoe.